Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje é dia 10 de maio e eu gostaria de ler com você uma passagem que está no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Lá diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Deus deixa muito claro que nós precisamos estar dispostos para que Ele trabalhe em nossa vida. Nós precisamos sim remover as máscaras atrás daquelas que nós nos escondemos, né? Muito também aquelas desculpas que nós usamos, até mesmo para nos distanciar de Deus. Nós precisamos retirar esses obstáculos, enfim, todos os obstáculos, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, opere livremente nas nossas vidas e possa até mesmo gerar em nós a cura. Existem leis, bíblicas que regem essa cura. E se o nosso relacionamento com Deus não estiver em ordem, nós atrapalhamos a possibilidade dela. Nós devemos sim estar dispostos a ser curados e ser capazes de alinhar as nossas vidas de acordo com o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela descreve, na verdade, 3 impedimentos para que a cura aconteça na nossa vida. Uma delas é a falta de perdão, a incredulidade e a falta de arrependimento. Aí nós podemos pensar, aonde que nós estamos falhando nessas questões. O perdão, ele é inerente à forma do nosso relacionamento com Deus. Até mesmo a oração que Jesus fez lá do Pai Nosso, diz claramente para nós que nós perdoamos os nossos pecados, que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados daqueles que pecam contra nós. Então veja, nós vamos encontrar em outro lugar na Bíblia um momento onde é falado, se você não perdoar o pecado do outro, a ofensa que o outro te fez, eu também não vou te perdoar. Então é muito séria a questão da falta de perdão na nossa vida. E muitas vezes por nós nos agarrarmos, a essas questões, nós impedimos que a misericórdia e a graça do Senhor alcance nós mesmos. Nós precisamos, com certeza, perdoar os outros. Perdoar seja o que for. Por quê? Porque quando nós perdoamos, nós nos elevamos ao padrão que Deus tem para nós. Quando nós nos recusamos a perdoar, nós estamos fazendo a mesma coisa de permitir, por exemplo, que o orgulho, que a culpa, que a vergonha, que o medo tomem conta da nossa vida. Nós precisamos dar um basta nessas questões e compreender que o melhor caminho a seguir é o mesmo caminho que Jesus fez por nós: perdoar aqueles que nos ofenderam. Da mesma forma, a questão da incredulidade, ela se aplica a nós pelo modo que nós vivemos. Nós vivemos o nosso dia a dia da forma que nós acreditamos. Quantas vezes nós já falamos aqui, em outras palavras, que nós somos aquilo que falamos. Não são apenas as nossas dúvidas que atrapalham a presença de Deus e o poder de cura na nossa vida, mas também as dúvidas, muitas vezes até dos outros, quando nós permitimos que a incredulidade dos outros mine a nossa credulidade, a nossa fé, E isso talvez nós tivemos exemplos muito grandes ao nosso redor nos momentos que nós vivemos num passado muito curto agora, com a questão do Covid. Mas nós precisamos sim compreender que aquele que tem o direcionamento das nossas vidas é Deus, e não os achismos, as possibilidades e as incertezas que o mundo coloca para nós. A outra questão que nós precisamos olhar também com muito cuidado é a questão do pecado. Quando nós nos recusamos, a nos arrepender, quando nós simplesmente desejamos permanecer com comportamentos que sabemos que o Senhor não aprova, São comportamentos que muitas vezes podem se tornar como uma infecção na nossa vida, que bloqueia o fluxo divino de Deus
e a cura que Deus pode fazer na nossa vida. Essa falta de arrependimento é um mal muito grande para nós. Você veja, o inimigo, ele tem intenção de nós não nos arrependermos, mas nós precisamos admitir o nosso próprio pecado, o nosso próprio erro e se voltar para Deus e seguir aquilo que Ele determina para nós. Nós precisamos sim seguir os caminhos do Senhor. Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa vida. Mesmo depois de nós termos sido salvos pelo sangue de Jesus, nós precisamos sim recusar seguir esses caminhos perniciosos na nossa vida e obedecer ao Senhor. Por quê? Porque todo tipo de rebelião, todo tipo de rebeldia se torna uma barreira para que o Espírito Santo haja na nossa vida. Então nós precisamos nos submeter àquilo que o Senhor deseja para nós, que é o melhor. Então eu queria te convidar para nesse dia estar orando comigo e dizendo dessa forma: Senhor, que a tua cura flua através de mim. Banhe-me, Senhor, nas tuas águas todos os dias. Que o arrependimento, que a fé e o perdão sejam uma constante no meu dia a dia. Eu quero manter os meus olhos em ti somente e confiar na minha recuperação. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te guarde. E eu aguardo você aqui amanhã.